Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que você vai assistir esse vídeo. Bom, sei que vocês estão ansiosos pelas aulas de português, né? Assim como eu também. Mas é verdade, estou ansiosa para poder vê-los novamente e a gente está torcendo para que isso tudo acabe logo. Bom, gente, semanalmente eu vou gravar uma aulinha para vocês sobre a matéria do PET, tá? Que é aquele programa de estudo tutorado que eu já mandei para vocês no grupo. E toda semana eu vou gravar a correção, né, daquela atividade da semana. Vou gravar essa correção e mandar aqui para vocês. Depois no final da aula aqui eu explico direitinho. Enfim, gente, a matéria da primeira semana que tá lá é funções de linguagem. Funções de linguagem já é matéria que a gente já tinha visto, a gente já tinha estudado, tinha feito revisão, inclusive era a matéria da prova de vocês, que seria já naquela semana que a gente entrou na quarentena, né, que acabou as aulas lá, encerraram as aulas, já era a nossa semana de prova. Então, é uma matéria que vocês já estão sabendo aí. A gente falou na época sobre linguagem, falou sobre língua, falou sobre signo linguístico e falou sobre funções de linguagem. Então, vamos aqui, fazer uma revisão, né? Então, para que serve a linguagem? Ela é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas do mundo. Então, nós usamos a linguagem aí para nos comunicarmos com as outras pessoas, com os outros sujeitos e com o mundo de maneira geral. Então, o ser humano, para ele viver em conjunto, ele vai utilizar alguns códigos. Por quê? Porque ele precisa representar aquilo que ele pensa, ele precisa representar o que ele está sentindo, o que ele quer, o que ele está fazendo. Então, para eu poder dar essa aula aqui para você, eu preciso utilizar a linguagem, né? Então, utilizamos diversos tipos de linguagem, como a gente já conversou em sala de aula, que existem diversos tipos de linguagem. Então, ela pode ser utilizada de maneiras diferentes, dependendo do objetivo a ser alcançado. A gente falou lá, né, que a gente tem linguagem mista, a gente tem linguagem verbal, a gente tem linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal, aquela que a gente usa as palavras, o código linguístico para nos comunicarmos. A linguagem não verbal é quando a gente utiliza outro código que não seja o linguístico, então a gente utiliza sons, imagens, placas. E tem a mista, né, que a gente mistura as duas coisas. Precisa do código linguístico e do código não linguístico também. Então, para que a comunicação aconteça, a gente precisa de algumas coisas. Uma dessas coisas é o emissor. Olha o desenho aí, ó. Aquele que está falando, o locutor, tá? Então, é aquele que vai emitir a mensagem pra gente. Esse é o emissor. Então, para ter comunicação, a gente precisa de um emissor. A gente precisa de um receptor, que a gente chama também de interlocutor, que é aquele que recebe a mensagem. Lembra que a gente falou dos interlocutores, que são aqueles que participam da situação comunicativa? Né? Então, um fala para o outro. Então, há essa interlocução. A gente tem o contexto, que é ao que a mensagem se refere. Então, a gente está falando aí da situação, da circunstância de espaço, o tempo e os aspectos do mundo textual. Então, é a mensagem, é o conteúdo das informações que são transmitidas. A gente tem o código, que é a forma como a mensagem vai ser organizada. Então, a gente tem língua oral ou língua escrita, que a gente falou da linguagem verbal, linguagem não verbal. Nós temos os gestos, tá? Que é um código. Nós temos outros códigos de maneira geral. Temos os sons. Então, esses exemplos, linguagem oral, língua oral, escrita, gestos, códigos, sons, são os códigos que podem ser utilizados na comunicação, tá? Então, eu coloquei até as imagens aqui, ó. A música é um código, Libras, que é uma língua, é um código, a língua portuguesa é um código, tá? Língua inglesa, língua espanhola, enfim. E nós temos o canal. O canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida para as pessoas. Então, hoje em dia a gente tem os meios, principalmente os meios digitais, né? Os canais digitais que nós estamos utilizando agora nesse momento. Se a gente não tivesse aí os canais digitais por conta dessa pandemia, a gente não estaria
conseguindo se comunicar com a quantidade de pessoas que a gente está, né? Então, a gente tem as redes sociais, nós temos computador, tablet, livro, televisão, rádio, enfim. E então, a gente tem a linguagem com uma multiplicidade, né? Ela é múltipla. E a gente, então, vai ter 6 funções ou finalidades básicas. Então, a gente utiliza a linguagem para um fim, certo? Nós utilizamos a linguagem pensando em alguma coisa. Então, quando a gente usa com o objetivo de informar alguém, que é o caso dos textos jornalísticos, dos discursos científicos, quando a gente utiliza a linguagem com esse objetivo de informar, a gente vai ter uma linguagem com função referencial ou denotativa. Lembra também do sentido da palavra, denotativo. Denotativo é quando a gente está falando do sentido real das palavras. Conotativo, quando a gente está falando do sentido figurado, tá? Então, na função referencial, objetivo informar, trazer informações reais. Temos a função expressiva ou emotiva. Então, o objetivo principal aqui é do emissor que quer transmitir as suas emoções, os seus sentimentos, a subjetividade. É um caráter muito pessoal, então ele usa muitas interjeições, sinais de pontuação para indicar aí a emoção que tem nessa fala, né? Então, olha o exemplo aqui. Ah, que coisa boa. Olha a interjeição. Ah, que coisa boa. Tem um pouco de medo, as reticências, né? O sinal de pontuação está ajudando aqui a trazer essa emotividade. Nós te amamos. Sinal de pontuação também, ó, exclamação, para dar essa ênfase, tá? Então, existe a linguagem aí que tem essa função expressiva ou função emotiva. Quando a gente vê uma propaganda, um discurso político, tá? Eles têm o objetivo de quê? Eles querem convencer o leitor, eles querem convencer alguém de alguma coisa, né? Um político, quando ele está fazendo a sua campanha, ele vai falar coisas que as outras pessoas vejam e se convençam de que ele está fazendo melhor, né? De que ele está buscando o melhor para a população. Enfim, uma propaganda também, quando você vê um produto, você vai buscar um produto que te interessa. Então, naquela propaganda, vai ter informações, vai ter uma forma de falar, a maneira de utilizar a linguagem para te convencer de que aquilo ali vai ser bom para você, de que você precisa daquele produto, tá? Então, essa função a gente chama de função apelativa ou conativa, que tem o intuito de convencer o leitor. O foco está no receptor, tá? Em quem recebe a mensagem, e ela costuma estar na segunda ou na terceira pessoa, e costuma também estar, os verbos costumam estar no imperativo, conjugados no imperativo, e usam muito o vocativo. O que é imperativo? É que indica uma ordem, um pedido. Então, compre logo a sua cama, adquira este celular, tá? E o vocativo, venham amigos, tá? Função estética e poética é característica das obras literárias, vai possuir a marca e como marca a utilização do sentido conotativo das palavras, então o sentido figurado das palavras. Então, também a gente vai ver em propagandas, né? E não só em propagandas, mas em poesias, em poemas, esse uso aí da função estética e poética. Usa-se muito nessa função, aparece muito as figuras de linguagem, tá? Então, olha, tomou o Doril, a dor sumiu. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Então, olha, né, o uso das figuras de linguagem. Nós temos a função fática. Essa função fática, ela vai ou estabelecer ou interromper a comunicação. Então, ela tem uma relação entre emissor e receptor. Ela se liga mais nisso mesmo, né? O mais importante nessa função é a relação entre o emissor e o receptor. Então, quando você está numa ligação telefônica, quando você vai fazer uma saudação para alguém, né? Alô, está me ouvindo? Como vai? Tudo certo? Tá? Não é mesmo? Então, esse estabelecimento dessa comunicação é função fática.
E por fim, nós temos a função metalinguística. A função metalinguística é quando lembra de eu falar para vocês na sala de aula? Linguagem pela linguagem. Então, é aquela que se refere a ela mesma. Então, a gramática, a gente utiliza a gramática e na gramática a gente tem a explicação de quê? Da gramática, certo? Se você pega um documentário, por exemplo, cinematográfico, que ele está falando sobre cinema, ele é um gênero que está utilizando a linguagem metalinguística, certo? Gente, isso eram as funções de linguagem, coisa simples, é só uma revisão, coisa rápida para vocês, só para vocês se lembrarem mesmo. E sobre o PET, né? O que vocês vão fazer? Realizar os exercícios do PET de português no caderno, isso semanalmente. Primeira semana não tem nenhuma atividade no PET, por isso que eu pedi para fazer um resumo. Então, por favor, façam um resumo das funções de linguagem, simples. Coloca lá cada uma, um resuminho, coisa simples, só para você se lembrar, certo? Na semana que vem, eu vou mandar uma outra aula com a correção das atividades da semana 2, tá? Então, mais para o final da semana, vou deixar mais para o final da semana para vocês terem tempo, eu vou mandar a correção das atividades da semana 2, certo? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar o WhatsApp, tá? A gente, não sei se todo mundo já mandou nos grupos, mas a escola fez um horário direitinho para vocês poderem falar com os professores dentro daquele horário. Então, eu estou disponível lá no WhatsApp, quando vocês precisarem, pode me chamar, certo? Qualquer dúvida em relação à matéria, a como fazer as atividades, pode me chamar que eu respondo, certinho? Bons estudos, pessoal. Qualquer dúvida, me chame.